Paz e bem, salve Maria Imaculada. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Desde já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e o seu comentário. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta segunda-feira, 7ª semana do Tempo Comum, dia 21 de fevereiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: Que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos refletir então, meditar este Santo Evangelho de hoje. Quando Jesus desceu do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, a multidão ficou surpresa, correu para saudar Jesus. Ao verem Jesus, eles se encheram de alegria e foram ao seu encontro. Nós temos que ir em direção a Jesus e ir com esta disponibilidade de coração, de querer estar com Ele, de se unir a Ele na oração, e o nosso coração deve se encher de alegria, assim como essa multidão ficou muito alegre e surpresa ao encontrarem Jesus. E nós vemos aqui
que Jesus perguntou aos discípulos o que vocês estavam discutindo com eles. E alguém na multidão fala, um pai se dirige ao Senhor e disse: Mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E aí Jesus disse o que? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Esse pai tinha uma fé deficiente, não tinha uma fé firme, tinha algumas dúvidas. Ele foi à procura de Jesus, não pela fé plena, na confiança sem limites em Jesus. E Jesus nos pede esta fé firme, plena, pede a cada um de nós. A gente percebe essa fé meio que vacilante desse pai quando ele se dirige a Cristo Jesus. Se podes alguma coisa, nos ajuda, tem compaixão de nós. E Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. A gente percebe a maneira como esse pai se dirigiu. Se podes, Jesus tudo pode, se for de sua vontade. Então a gente percebe nessas palavras que esse homem ele não tinha uma fé firme, mas ao mesmo tempo ele reconhece essa falta de fé, essa fé meio vacilante. Ele diz a Jesus: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé, ajuda a minha incredulidade. E aí nós vemos este grande ato de humildade, um grande ato de fé para que a gente também possa repetir. Quantas vezes vacilamos em nossa fé, em nossa caminhada. Nós temos que pedir isso diariamente a Jesus: Senhor, ajuda a minha falta de fé, que a gente possa repetir isso ao longo do dia, diversas vezes. Jesus, eu creio, mas imprime mais firmeza à minha fé. Eu preciso de Ti para que eu cresça na fé, no amor. Ensina-me a acompanhar as fés, ensina-me a acompanhar a minha fé com obras, com atitudes, a apresentar os meus pecados diante de Ti, meus tantos erros que eu cometo, e a confiar no Teu poder de perdão, de misericórdia. A fé, ela é um dom divino. Só Deus pode infundi-la mais e mais na nossa alma. Por isso que nós temos que pedir a Jesus, nós temos que rezar, temos que implorá-la, mas ao mesmo tempo é necessário uma disposição interna de humildade, de abertura, de amor. Abrir os olhos. Comenta, olha que fala São João Crisóstomo, que abrir os olhos é coisa de Deus. Escutar atentamente é coisa nossa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a fé é simultaneamente obra divina e obra humana. Sim, a fé é um dom de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos que ter esta disponibilidade para ouvir a voz de Deus, para ouvir a sua palavra, para querer crescer na fé, pedir e rezar: Senhor, aumenta a minha fé, como nós vemos nesse santo evangelho de hoje, esse homem reconhecendo e sendo humilde, pedindo a Jesus que aumentasse a sua fé. E nós vemos também aqui no final do santo evangelho de hoje que aquele pai, aliás, os discípulos, eles se sentiram um pouco abalados por não terem conseguido curar aquele jovem, o filho daquele homem. E quando eles entraram em casa, puderam estar a sós com o Senhor, perguntaram: por que nós não pudemos expulsá-lo, Senhor? E Jesus deu-lhes uma resposta de grande utilidade também para cada um de nós. Ele disse o seguinte: essa espécie de demônios não pode ser expulsa por nenhum meio a não ser pela oração.
Só por meio da oração é que vamos conseguir vencer as batalhas, os obstáculos, o pecado, superar tantos vícios, erros. Você já pediu com fé: Senhor, eu não consigo superar esse vício, esse pecado. Me ajude. Eu preciso da sua ajuda, da sua graça para superar isso. Peço auxílio da Mãe de Deus, de Nossa Senhora, nossa mãe. Chore seus pecados, apresente a Deus a dificuldade. Senhor, eu quero me livrar desses pecados, mas como está difícil, eu peço o seu auxílio, a sua graça para colaborar, para que eu possa vencer tudo isso. E é pela graça de Deus que você vai vencer, é com muita oração. Não é com nossas próprias forças. Esse evangelho nos mostra isso, nos mostra o caminho a seguir. Nós temos que superar, sim, tentações, obstáculos, cruzes, erros, pecados, vícios, e ajudar também os nossos familiares, amigos, amigas, colegas de trabalho a chegarem a Cristo. Mas como? Com as nossas próprias forças? Não. Jesus nos indica como nós devemos viver, como nós devemos rezar sempre, que a oração é o meio de vencermos até as maiores tentações, de vencermos as lutas diárias e para vivermos sempre, a cada dia, renovando essa nossa entrega, essa nossa vivência na graça de Deus. Reze bastante, reze muito e peça o auxílio dos céus para vencer todos os seus pecados. Que bom que você esteve conosco acompanhando aqui este conteúdo. Se ele te agradou, deixe um joinha, um like, o seu comentário e também se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!